Fala a verdade, quando alguém menciona Jonas, a gente logo pensa num cara sendo engolido por um peixe gigante, né? Mas olha, essa aventura no mar é só o começo. A história de verdade é uma lição cheia de ironia sobre um profeta bem teimoso, um povo que era visto como inimigo e, principalmente, sobre uma compaixão divina que desafia a gente até hoje. Vamos mergulhar nessa narrativa para entender o que ela realmente quer dizer. Bem, a história toda gira em torno dessa pergunta. Pensa só, uma pessoa recebe uma ordem direta de Deus e, de caso pensado, decide fazer exatamente o contrário. É um ato de pura rebeldia que vai ter consequências, acredite, gigantescas. E aqui entra em cena o nosso protagonista, Jonas, filho de Amitai. Ele é um profeta e recebe uma ordem de Deus. A missão era super clara, super específica, mas para Jonas era também a pior coisa que ele poderia imaginar. Olha só que contraste absurdo. A ordem era: vá para Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, o grande inimigo de Israel naquela época. E qual foi a resposta de Jonas? Ele desce para o porto e pega um barco para Tarsis, que ficava na direção completamente oposta. Não foi um engano, não. Foi uma fuga calculada para bem longe do alcance de Deus. Só que, convenhamos, né? Tentar fugir pelo mar do Deus que criou o próprio mar não parece a melhor das ideias. E a tentativa de escapada de Jonas está prestes a virar um verdadeiro desastre em alto mar. E não era uma tempestadezinha qualquer, não. O texto bíblico faz questão de dizer que foi Deus quem mandou aquele vento violento sobre o mar. Foi uma intervenção direta, com um objetivo bem claro: parar aquele navio. A coisa ficou tão feia que o barco estava prestes a se partir todo. A cena a bordo é pura ironia. Imagina só, os marinheiros, que não eram hebreus, estavam desesperados, rezando para os seus deuses, jogando a carga toda fora para tentar salvar a própria pele. Enquanto isso, o profeta do Deus verdadeiro estava dormindo, tirando uma soneca no meio do caos. O capitão teve que acordá-lo, chocado, e aí, no desespero, eles decidem tirar sorte para descobrir de quem era a culpa. E sem surpresa nenhuma, cai em quem? Em Jonas. Aí, sem ter para onde correr, Jonas confessa. E a confissão dele é a cereja do bolo da ironia. Ele diz que adora o Deus que criou o mar, o mesmo mar que ele estava usando para tentar fugir. Quando os marinheiros ouvem isso, o medo que eles sentiam vira pânico total. E aqui vem o momento chave. Jonas assume a responsabilidade. Ele sabe que a única solução é ele ser jogado no mar. Os marinheiros até hesitam, tentam remar de volta para a costa, mas não conseguem. Então, eles o jogam na água. E na mesma hora, a fúria do mar simplesmente para. Jonas é lançado ao mar. Mas a história dele não acaba aí, muito pelo contrário. O caos do lado de fora dá lugar a uma jornada interna. E é agora que o verdadeiro propósito de tudo isso começa a aparecer. E aqui acontece a famosa reviravolta. O tal peixe gigante não aparece como um castigo, mas sim como um resgate. Foi a forma de Deus salvar Jonas de um afogamento certo. É um paradoxo incrível. A barriga escura e sufocante do bicho vira uma espécie de santuário, um lugar de isolamento forçado para ele poder refletir. Jonas fica lá dentro por 3 dias e 3 noites. Esse período é carregado de simbolismo, representando uma espécie de morte para o mundo, uma descida na escuridão total, antes de ter qualquer chance de renascer e ver a luz de novo. Lá de dentro do peixe, de um lugar que ele mesmo descreve como a morada dos mortos, Jonas finalmente faz o que deveria ter feito desde o começo. Ele ora. E a sua oração é um misto de gratidão e súplica, onde ele reconhece que mesmo no fundo do poço, literalmente, Deus o ouviu. A descrição dele nos faz sentir o desespero de se afogar, a sensação de estar preso nas profundezas do oceano, nas raízes das montanhas. É uma imagem muito poderosa de desespero absoluto e, ao mesmo tempo, de rendição. E a oração termina com uma declaração de fé renovada. Jonas se rende e reconhece o poder de Deus. E no exato momento em que ele declara que do Senhor vem a salvação, Deus ordena que o peixe o vomite em terra firme. Com os pés de volta em terra seca, a história entra em sua terceira fase. Jonas recebe uma segunda chance para cumprir sua missão original. Dessa vez, sem fugir. Jonas se levanta e vai para Nínive, uma cidade descrita como tão grande que levaria 3 dias para atravessá-la. Ele parece ter aprendido a lição sobre obediência, mas, como a gente vai ver, ele ainda não entendeu a lição sobre misericórdia. O que acontece a seguir é impressionante. Jonas entrega a mensagem mais curta e talvez a mais sem vontade de toda a Bíblia. Coisa de 5 palavras no hebraico original. E a reação é imediata e total.
Dos cidadãos comuns ao próprio rei, todo mundo se arrepende. E Deus, vendo as atitudes deles, decide poupar a cidade. Uma missão de sucesso total, certo? Pois é, e é exatamente aqui que a história dá uma virada. A missão em Nínive não era o objetivo final, era só o palco para a verdadeira lição, que não era para a cidade, mas para o próprio profeta. Essa é a grande reviravolta irônica da história. A cidade foi salva, o desastre foi evitado, um profeta deveria estar comemorando, não é mesmo? Mas Jonas está furioso. Por quê? Em sua oração de raiva, Jonas revela-se o verdadeiro motivo para fugir. Ele não fugiu por medo do fracasso, mas por medo do sucesso. Ele sabia que Deus era misericordioso e temia que, se os ninivitas se arrependessem, Deus os perdoaria. Ele não queria que seus inimigos recebessem a compaixão divina. Para ensinar a lição final, Deus usa um exemplo bem prático. Ele faz crescer uma planta para dar sombra a Jonas, que fica muito feliz com ela. Mas no dia seguinte, a planta seca e Jonas fica tão irritado que deseja morrer. A ironia é gritante. Jonas se importa mais com uma planta passageira do que com a salvação de uma cidade inteira. Deus então coloca as coisas em perspectiva. Havia mais de 120 mil pessoas em Nínive, descritas como pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Uma forma de dizer que eram ignorantes, talvez como crianças. E ainda havia muitos animais. A escala da misericórdia era imensa. O livro termina com essa pergunta de Deus para Jonas, uma pergunta que fica no ar sem resposta. E ela ecoa através dos séculos, nos desafiando a examinar os limites da nossa própria compaixão. Para quem a gente escolhe oferecê-la e de quem a gente nega. A lição de Jonas, afinal, não é sobre um peixe. É sobre a vastidão de uma misericórdia que se recusa a ser contida por nossas fronteiras e preconceitos.